Amós, capítulo de número 8, versículo 11, 12, 13. Amós está depois de Joel. E antes de Naum, de Jonas. Amós, capítulo 8, versículo 11, 12 e 13. Amém? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Amém? Podei-vos assentar? Irmãos, profeta Amós, profetizando mais ou menos 8 séculos antes de Cristo. Isaías, Miqueias, profetizando ao povo de Israel a palavra de Deus. Deus sempre falando com o povo, usando Amós, usando Miqueias, usando Isaías, para mostrar o pecado da nação de Israel. Deus já estava já tinha chamado muita atenção, e o povo nada de ouvir, nada de atentar ao que os profetas traziam da parte de Deus para eles, porque lá no livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20, fala assim: credes em Deus e estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperareis. Então, quando uma nação deixa de acreditar, de crer nos profetas do Senhor, essa nação está virando as costas para Deus. Essa nação está deixando de dar ouvido à voz de Deus, e Deus então, automaticamente, ele vai afastando, ele vai deixando aquela nação. E no caso aqui, a Bíblia diz: olha, Amós, diga para eles, já que já enviei profetas, já mandei outros, eles não deram ouvido, diga para eles que vai vir dias, e está chegando esses dias, que eu vou enviar fome sobre a terra. Eu vou enviar fome sobre toda a terra. Aí Amós: mas Senhor, mas que fome será essa? E Deus fala: não fome de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Hoje, irmãos, na atualidade que nós estamos vivendo, a gente está notando por aí, a gente está vendo por aí, que as pessoas estão tendo mais facilidade de darem crédito aos falsos profetas do que os verdadeiros profetas. As pessoas têm mais facilidade de assimilar as coisas hereges do que as coisas verdadeiras de Deus. E aqui o Senhor diz: olha, eu vou parar de falar com esse povo, eu vou parar de falar com Israel, eu vou parar de enviar profeta para conversar, para falar com eles. Aí eu te pergunto, você imagina bem, irmãos, uma igreja sem a palavra de Deus? Você imagina um púlpito sem a palavra de Deus? Você imagina a sua casa, a minha casa, sem a palavra de Deus? O que seria de nós? Então a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos relata, que Deus iria enviar fome, né? Não de pão, não de água, sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o que Deus... E nós estamos vivendo isso, irmãos. Aqui nós temos irmãos, nós temos irmãs, que já tem bastante tempo de fé, que já viu a glória de Deus manifestar nos altares da igreja.
Já viu a glória de Deus manifestar na vida de obreiros, de homens e de mulheres de Deus, e Deus falar, e acontecer o que era falado. E hoje nós estamos vivendo uma escassez de ouvir a palavra de Deus, a verdadeira, a genuína palavra de Deus, irmãos. Porque pregadores têm demais, pastores têm demais. Tem pessoas demais pregando a palavra de Deus, mas muitos estão levando o povo para um caminho errado. Estão ensinando o que Deus não ordenou para ensinar. Estão falando o que Deus não mandou falar. Estão dizendo o que Deus não mandou dizer. E as pessoas estão sendo enganadas, as pessoas estão sendo ludibriadas por esses falsos profetas que estão com pretexto até mesmo de piedade, de bondade, de misericórdia, mas negando a eficácia de tudo isso. E nós precisamos acordar, meus queridos, porque Deus fala, Deus ainda fala no meio do seu povo, Deus ainda usa no meio do seu povo. Eu não preciso sair daqui para ir em determinada cidade, em determinado lugar, para ouvir a voz de Deus, ou para Deus falar. Depende da minha postura diante da presença de Deus. Deus está sempre pronto a falar comigo e a falar com você. Mas está havendo uma escassez de ouvir a palavra de Deus falar. A culpa é de Deus? Não. A culpa são das lideranças. A culpa é daqueles que ocupam o cargo de ser o transmissor da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela desce aqui, ela vem para quem vai intermediar, mandar a palavra, ela vem, ela desce e ele tem que mandar para lá. Ele tem que jogar para a igreja, ele tem que jogar para o povo. E nós estamos vivendo uns dias, irmãos, que os altares estão rodeados de tanto cântico, de tanto louvores, de tantos misticismo religioso nas igrejas, e Deus não está tendo como falar com a sua igreja. Deus não está tendo como falar. Aí Deus, Ele diz, eu vou enviar fome, eu vou enviar sede, porque o povo está brincando com a minha palavra, o povo não quer ouvir os meus profetas. A pessoa hoje tem mais facilidade de acreditar na mentira do que na verdade, irmãos. Se você falar uma verdade, a pessoa não acredita. Se você profetizar uma mentira na vida dela, ela, glória a Deus, aleluia. E é isso que nós estamos vivendo, e com isso a minha família, a sua família, a nossa casa, a casa de cada um de nós, vai sendo devastada por essas mentiras. Mas chegou a hora da igreja acordar, chegou a hora de nós, o ministério, acordar e dizer, Senhor, que a tua palavra seja viva neste lugar, que a tua palavra ela venha fluir neste lugar, pelo teu Espírito Santo. Uma igreja sem a palavra, irmãos, ela é estéril, porque é a palavra que dá vida, é a palavra que traz vida. A Bíblia nos diz que Ezequiel profetizou no vale de ossos secos. Existia um grande exército, um exército de soldados, jaz corpos mortos, e Deus leva Ezequiel no vale de ossos secos e pergunta a Ezequiel, podem esses ossos viverem? E aqueles ossos estavam o quê? Sequíssimo. O que é sequíssimo? Mais do que seco. Estava sequíssimo. Pode viver esses ossos, Ezequiel? Ezequiel responde, tu sabes, Senhor. Quando Ezequiel falou, tu sabes, Senhor, Deus diz assim, então faz o seguinte, profetiza sobre estes ossos. Profetiza sobre esses ossos a minha palavra. E Ezequiel profetizou a palavra do Senhor sobre aqueles ossos. E a Bíblia nos diz que houve um grande reboliço, um barulho no vale,
E naquele momento o espírito de vida entrou naquele exército e colocou de pé, pelo poder da palavra de Deus, meus queridos. Nessa noite, a palavra de Deus vai te colocar de pé. A palavra de Deus vai me colocar de pé nesta noite, para continuarmos até o arrebatamento da igreja. O avivamento. Amós, ele viu, falou: Senhor, irmão, eu vou te dizer uma coisa. A fome de ouvir a palavra de Deus, a sede de ouvir a palavra de Deus, é pior do que a sede física e a fome física. Sabe por quê? Quando ele profetizava aqui, é cerca de 800 anos antes de Cristo. Aí passou mais 400 anos, o que veio? Veio o período interbíblico. Qual é o período interbíblico? 400 anos de silêncio, sem Deus falar na terra. Você imagina a terra à mercê do Satanás. Você imagina a terra à mercê do diabo. O diabo tem toda a liberdade. Deus não fala, Deus não manifesta, Deus não opera, Deus não conversa com o homem, Deus não conversa com o ser humano. Foi isso que aconteceu. 400 anos. Quando chega em Malaquias, até que Jesus nasce, 400 anos do período. O povo ficou sem ouvir a voz de Deus. O povo ficou sem ouvir a palavra de Deus. Você imagina, irmão? Ou nós pegamos firme de uma vez, sejamos crentes de verdade, ou nós vamos ficar pelo meio do caminho. Porque Deus quer pessoas que têm compromisso com a sua palavra. Deus vai segurar os que estão compromissados com a tua palavra. Quem não tiver compromissado com a tua palavra, você não vai estar seguro pelas mãos de Deus. Você não vai estar, porque o elo que me segura com Deus é o quê? A palavra. A palavra, ela me segura. Agora, eu não posso viver essa palavra. Eu não posso só ouvir essa palavra. Eu tenho que amar essa palavra. E além de amar, eu tenho que compartilhar com alguém que não tem essa palavra. Às vezes nós usamos as redes sociais para compartilhar tanta bobagem, tanta coisa inútil, e não compartilhamos a palavra de Deus. Mas é hora de compartilharmos e dizermos: Maranata, ora vem Senhor Jesus, as portas vai fechar. Você imagina bem, é ruim você ter o dinheiro e não ter as coisas no mercado? O que vai acontecer? Você vai ficar com fome. Tem o dinheiro, mas não tem o produto. Você imagina você ter fome e não ter para comprar. Ter o dinheiro e não ter o material para comprar. É ruim, não é? Agora você imagina o espiritual. Você brincou com Deus, pecou, fez tanta coisa errada, e Deus te chamou a atenção, Deus falou com você, e você não ouviu, você não atendeu, achou que estava normal, achou que estava tudo certo. Aí Deus diz: agora eu vou tirar a minha palavra. Eu vou tirar a minha palavra. Não vou falar mais com você. Não vou mais falar com você. Pastor, mas Deus não faz isso, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor, irmãos, amém? Mas Deus é só amor. Deus é justiça. E Deus é juízo. Gálatas 6, 6 e 7. Não erreis. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará.
O que semeia na carne, o que semeia no espírito, colhe vida eterna. O que semeia na carne, condenação eterna. É a palavra. Irmão, tem hora que eu fico assim, Jesus, tem misericórdia. Às vezes a gente fica vendo reportagem nas redes sociais, muitas igrejas brincando com a palavra de Deus, irmãos. Igrejas renomadas, pastor Lázaro, presbítero Cristiano, evangelista, igrejas de nome, igrejas que centenárias, brincando com a palavra de Deus. Você pode brincar com a palavra do seu irmão, você pode até caçoar da palavra do seu irmão, pode até fazer piada da palavra do seu irmão, está errado, está, mas de Deus, misericórdia. A palavra de Deus, ela é, a Bíblia diz, Isaías 55:11, a minha palavra, ela vem para fazer o que me apraz, e ela não torna para mim vazia. O que Deus tiver de fazer, Ele vai fazer, e não tem pastor que segura, não tem papa que segura, não tem governo que segura, não tem autoridade que segura. Deus vai fazer e ninguém vai segurar. Eu quero ver até onde esses homens vão aguentar humilhar a humanidade. Eu quero ver até onde esses homens que estão humilhando a sociedade vão aguentar humilhar a sociedade, porque Deus está tomando vingança pela sua palavra. Pela sua palavra, irmãos. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Você cair na mão de uma pessoa irada, você está arriscado a morrer, porque a pessoa que a tiver na mão, ela te ruma, ela te acerta, joga pedra, dá paulada, dá facada. Agora, um Deus irado. Teve um dia que Deus estava só um pouquinho irado, com Senaqueribe, rei da Síria. Ele falou: ô, Ezequias, ó, deixa eu te falar para você, o Deus de vocês aí é um Deus morto. Esse Deus que vocês clamam aí, que vocês falam, é um Deus morto. O Deus das outras nações, de Babilônia, da Síria, de todo lugar nenhum, pôde deter a minha força. E o Deus de vocês também não vale nada. Ele não vai livrar vocês também da minha mão. Deus lá de cima. Tu verás essa noite. Não brinque com a palavra do Senhor. Ah, mas fulano brinca e não acontece. Vai no caminho do fulano. Se ele cair no buraco, você vai cair junto. Ah, mas você está andando errado. Aí, você está andando errado, você vai andar junto. Deus falou: Ezequias, fica na paz. Hoje eu acerto com Senaqueribe. A minha palavra não torna vazia. Foi na sua hierarquia de anjo. E chamou um anjo. Ei, psiu, desce lá. Dá um jeito para mim. O anjo veio até a Síria. E numa noite matou quantos? 185 mil pessoas. Um anjo só. Hã? Um anjo só. Isso nos mostra que a palavra de Deus, ela tem poder. Pode dizer para o seu irmão, a palavra de Deus tem poder, não brinca. Fala, não brinca. Não fala brabo, porque a palavra de Deus tem poder, não brinca. Não brinca. Porque Israel brincou e Deus diz: vou mandar fome, não vai ter comida. Mas é comida espiritual, não vai ter. Ô irmão, a coisa mais triste é você dobrar o joelho. E orar, e orar, e orar, e ninguém responder. E você vai para a Bíblia. Ah, pastor, tem base bíblica? Mas tem. Teve um homem que pecou. O nome dele Saul. Saul, desde o dia que Deus chamou ele, Saul pecou contra o Senhor. Isso aqui é forte, hein, irmãos? Presta atenção.
Lá no capítulo 15 de 1 Samuel, você vai seguir por ali afora, você vai ver o que aconteceu com Saul. Saul, ele não deu crédito nenhuma vez ao que Deus falou por intermédio de Samuel. Saul passou por cima. Quando foi um dia, Deus falou: até quando terá penas de Saul, havendo eu rejeitado? Eu não quero ele mais. Eu já falei demais com ele, ele brincou com a minha palavra, eu não quero mais conversa com ele. Tira ele. Se não tirar, eu mato. Tira ele. Aí Deus fez o quê? Levantou Davi, mas antes de Saul acontecer alguma coisa, Deus falou, ó, agora ele não deu crédito à minha palavra, o meu espírito sai dele, e entra o quê? Um espírito ruim. Um espírito mau da parte do Senhor se apodera de quem? De Saul. E Saul começou a perseguir quem? Davi. E Saul queria matar Davi. Saul começou a clamar a Deus, depois que já havia sido cortado, eliminado. E Deus não respondeu. Ele falou assim, ó, Deus não me responde nem por Urim, e nem por Tumim, e nem por profeta. Eu já sei o que eu faço. Vou procurar uma pitonisa. Vou procurar uma adivinhante. Vou procurar uma que mexe com os pauzinhos. Ele era crente, não era? Desviou. Mas Deus fala, pastor, isso não tem perigo não. Lógico que tem, irmão. Depois que o Espírito de Deus sai da nossa vida, nós viramos um nada. Nós viramos um cavalo do diabo de novo. Aí o diabo vai fazer o que quiser. O Saul foi lá e, ó, eu vim aqui disfarçado, porque a mulher não podia saber que ele era o rei. Eu quero aqui que você me chame o Samuel. Peraí, eu não ouvi o Samuel quando estava vivo. Agora está chamando Samuel depois de morto. Tem crente nessa, irmão. Tem crente nessa. Tem crente que, esse ano, será que cor de roupa que vai dar certo para me dar sorte? O que o meu signo está mandando hoje? Está te mandando um câncer. Eu sou câncer. Quer dizer, eu sou escorpião. Eu sou virgem. E Deus olhando. E a minha palavra? Para que o meu servo está pregando lá? O que está adiantando ele pregar? E as pessoas não estão dando crédito. Não, mas pastor, sabe o que é? É sorte. Irmão, crente não tem sorte, crente tem Cristo. Crente não tem simpatia, crente tem oração. Agora não. Se eu passar de branco, será que o ano vai ser bom? De amarelo, vai ser um desespero. Verde, sem esperança. Não existe isso, irmãos. Pelo amor de Deus, converte. Não, pastor, é porque o povo faz. O povo faz, você é diferente. Você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Nós estamos aniquilando. A Bíblia diz assim, se nós pisarmos o sangue de Jesus Cristo novamente, não há mais esperança de quê? De sacrifício. Já pisou o sangue de Jesus. Deus fala aqui no altar, Deus pode usar os irmãos que aqui estão, pode usar uma irmã, usar um jovem, uma criança, para falar aqui. E tem gente que não vai acreditar. Aí ele escuta o capiroto falar alguma coisa. Irmão, o capiroto falou que vai matar nós tudo. Foi, ele é louco. Porque nós estamos debaixo da proteção de um Deus
que durante o dia está como uma nuvem sobre a nossa vida, e à noite uma coluna de fogo para nos guardar. A vontade do inimigo é te apagar dessa terra. É só a vontade dele, mas a vontade é de Deus que você viva e seja abençoado e abençoada. Então tem que pregar. Olha, eu vou enviar fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras. De quem? Do Senhor. Eu tenho que pregar, eu tenho que falar a palavra, o que Deus manda. O que eu estou pregando aqui não é coisa minha, não. Não tem nada aqui, ó. Pode vir cá ver se eu fiz algum... Não. É o que Deus está nos dando para nós nessa noite. Ele nos deu o texto. E nós lemos. Agora, a Bíblia diz assim, Apocalipse 3, Apocalipse 2, Apocalipse 3. Quem tem ouvido, ouça. O que? As igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Você tem ouvido? Não, pastor, eu tenho duas orelhas. Não, ouvido. Orelha todo mundo tem, agora ouvido não. Ouvidos uns ouvem, não... Tanto faz, se a água subir para cima, nossa, a água está subindo para lá, está descendo para baixo também. Não faz diferença. Irão, olha aqui, isso aqui, ó. Irão errantes de um mar a outro mar, do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando o quê? A palavra. Irmão, nos dias de Josias, o povo estava sem palavra. Foi ou não foi? Entrava um rei pior do que o outro, era mau, sacrificava os filhos, queimava os filhos e tudo mais. Aí Deus levanta Josias com 7 anos de idade. 7, 8 anos de idade. Para reinar. E no 18º ano do seu reinado, Josias estava aproximadamente com 18 anos, começou a reinar. O que ele fez? Começou a purificar, começou a restaurar o templo do Senhor. E eles não encontravam o quê? O livro da lei. O livro da lei. Aí falou, vamos reparar o templo, vamos pegar e vamos reparar. Vamos reformar, vamos consertar o altar, tudo. E começou a fazer a reforma. De repente eles acharam o quê? O livro da lei. Estava na onde? Junto com o dinheiro que estava no templo. O dinheiro estava cobrindo a palavra. Eu te pergunto, hoje é diferente ou não? Muitos lugares só prega dinheiro, só fala dinheiro, 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 dinheiro. A igreja precisa? Precisa. Mas não é do jeito que eles estão fazendo não, irmãos. Irmão, nós vamos começar a oferta aqui da noite, aqui, eu vou começar com 5.000. Você, irmão, você tem jeito que pode. Você tem um carro, dá um jeito. É assim, irmãos? Não. Josias encontrou. Quando ele leu, o Safã pegou o livro e leu perante o rei Josias, o que ele fez? Rasgou as vestes. Falou, gente, pecamos contra o Senhor. Nós não praticamos a palavra de Deus, nós não vivemos a... Toda a nação pecou, estamos perdidos. Mas se arrepender, irmão, ainda tem chance. Se eu e você se arrepender hoje, ainda há chance para mim, ainda há chance para você hoje. Quando leu, ele, não tinha culto mais, não tinha Páscoa mais. Josias restaurou o culto, restaurou a Páscoa, restaurou os sacerdotes, restaurou os levitas, restaurou tudo. Irmão, se nós dermos crédito à palavra de Deus, tudo aquilo que está perdido na minha vida e na tua vida, que perdeu para trás, Deus vai restaurar pelo poder da tua palavra.
Deus restaura casamento, Deus restaura família, Deus restaura saúde, Deus cura de câncer, Deus cura do que for. O Senhor está pronto, mas Ele quer que ouça a sua palavra. Aí diz, irão do Oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Isaías capítulo 55, versículo 6. Todo mundo sabe de cor esse versículo. O que fala? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque o Senhor está em toda parte, irmãos. E Ele está dizendo, Elias, eu tão somente quero que o povo volte para a minha palavra. Muitos estão morrendo de fome espiritual. Outros estão comendo comida podre. Outros estão comendo comida perdida. E estão achando bom. Estão achando bom. Ontem eu comentava com alguém ontem. Pastor, tem pastor que revela até o documento da gente. RG, CPF. Falei, pois é. Se eu estiver num culto desse, eu vou processar Deus. Falei, por quê? Porque se a própria Constituição manda ter os dados preservados, por que Deus vai revelar seu CPF para o mundo? Que interesse? Que vai acrescentar para mim e para vocês? Se nem o governo, se nem os órgãos públicos pode revelar. É proibido. Agora, irmão, você aí que tem um CPF, seu CPF é tal. A pessoa chora. Fala, gente do céu, irmão, não chora não. Fica bravo. Fala, irmão, não que você tirou. Quer saber? Foi no Facebook? Qual a loja que te forneceu? Porque não pode. Preocupa com a palavra. Palavra. E não é aquela palavra mansinha não, irmão. Aquela palavra que você está errado, está lá. Meu servo, continua nesse propósito. Estou te agradando do que você está fazendo. E está andando mais errado do que errado. E o profeta está lá. Vai nessa tua força. Vai nessa tua... Está morto. Aí a pessoa, nossa, eu estou tão estrangulado e Deus ainda me ama. Vai. É o capiroto, está fazendo massagem. Massaginha no ego. No eu. Aí o profeta diz assim, naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Tem um versículo lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28 a seguir, vai falar assim, que os jovens desmaiarão. Mas os que esperam no Senhor, renovarão suas forças. Irmão, mas hoje não é só com a juventude. Às vezes fala, o jovem está fraco, o jovem está... Eu vou falar, está geral fraco. Não joga pedra em ninguém não. Não joga pedra porque o telhado é de vidro. Fala, Deus, tem misericórdia dos nossos jovens, tem misericórdia dos nossos adolescentes, tem misericórdia das nossas crianças, tem misericórdia das nossas irmãs, tem misericórdia dos nossos idosos, tem misericórdia dos nossos servos. É isso. Pastor, mas é o ano da abundância, pastor, o senhor falou aí. É o ano da abundância. Deus falou e vai ser, irmãos. Mas para quem obedece a palavra. Se você obedecer a palavra, pode faltar o que faltar lá no mundo, mas na tua casa não vai faltar.
Porque a palavra de Deus está lá. João capítulo de número 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, o que acontece? Pedireis o que? E vos será? Então acabou, irmãos. Tem para ninguém, mãe. Obedeceu a palavra, e Cristo está em nós, o resto é nada. O resto é nada. Com Jesus na frente, Jesus no barco, ninguém segura. Mas tem que viver a palavra. Você não pode ser meio crente. Não, eu sou meio crente. Não existe meio crente. Você tem que ser crente completo. Você tem que ser crente para ir para o céu. E para ser crente para ir para o céu, tem que viver a palavra. Olha aqui. Capítulo 13 do livro de 1 Reis. Jeroboão estava sacrificando a ídolos no altar do Senhor, lá no reino do norte. Eles não desciam para Israel, para Judá, para Jerusalém, para sacrificar. Jeroboão fez um altar lá na região dele, lá mesmo. Não precisa descer lá não, vamos adorar aqui mesmo. Mas estava adorando outros deuses, estava sacrificando a outros deuses. Aí Deus chamou um profeta, um dos filhos do profeta, falou: vai lá e profetiza contra o altar. Capítulo 13 do livro de 1 Reis, depois você lê em casa. Vai lá e profetiza. Fala que o altar vai fender, vai ser destruído. E o profeta foi lá e falou: é o seguinte, rei Jeroboão, esse altar vai fender, a cinza vai... O rei Jeroboão achou ruim e armou um murro para o profeta. A hora que ele armou um murro para o profeta, a mão do Jeroboão ficou o quê? Não voltava. Não voltava, o braço não mexia, endureceu o braço. Não mexia. Aí o que ele fez? Falou: peça o seu Deus, peça a Deus para o meu braço voltar, me perdoa, me perdoa. Aí ele orou para ele, o braço voltou. O braço voltou. Aí ele falou assim: é o seguinte. Aí Jeroboão falou: vamos lá em casa, tomar um cafezinho, vamos comer alguma coisa, vamos alimentar, beber alguma coisa? Não. O Senhor falou para mim que não é para mim voltar pelo mesmo caminho que eu vim. E outra, não é para mim comer e nem beber na casa de ninguém. Amém? Amém? Eu não posso comer na casa de ninguém. Ah, é? Então vai embora. Aí ele foi embora. Tinha uns moços ali, filho de um profeta velho de Israel, que ouviu o que o profeta falou. E eles foram correndo falar para o profeta velho, para o pai dele: pai, veio um homem de Deus, profetizou contra o altar para o rei Jeroboão e aconteceu na hora o que ele falou. Cadê ele? Foi embora. Por onde? Por caminho tal. E esse profeta velho albardou o jumento e atrás do profeta novo. Atrás do profeta tinha profetizado. E corre, alcançou. Falou: o senhor que é o profeta que foi lá? Sou eu mesmo. Ah, segura aí. Segura aí que Deus está avisando alguém. E aí, o que aconteceu? Você não quis, não posso não. O Senhor falou para mim não comer e nem beber e nem saudar ninguém pelo caminho. Aí o profeta velho pega e fala: não, eu também sou profeta igual você. O anjo do Senhor me apareceu. Aí eu lembro de Paulo: ainda que um anjo anuncie um outro evangelho, considere ele anátema.
veio um anjo do Senhor e mandou falar assim, que é para você passar na minha casa e tomar um café, comer alguma coisa, beber alguma coisa. Não, mas o Senhor falou. Não, mas o anjo do Senhor. Irmão, qual vale mais, a palavra do Senhor ou do anjo? Hã? A palavra do Senhor. Aí o profeta voltou. Eita, Deus tremendo, hein? Deus usando o profeta velho. Aí o profeta velho foi. Quando está lá na mesa comendo e bebendo, o que aconteceu? Veio a palavra do Senhor ao profeta velho, agora era Deus. E fala para o profeta novo: ei, por que você foi rebelde à minha palavra? Eu não falei para você não passar e nem parar em lugar. Não, mas não foi eu. Tem gente comendo o que Deus não falou. Tem gente alimentando do que Deus não está falando. Tem gente comendo, saboreando o que Deus não falou. E o preço vai chegar. Não te preocupe, entenda a palavra de Deus. Deus está dizendo: a minha palavra não traz confusão, a minha palavra não traz confusão na mente, a minha palavra é pura, ela é santa, ela é maravilhosa, ela é poderosa, ela cura, ela sara, ela liberta, ela transforma pelo poder da palavra. Oh, mas que negócio é esse? Então, irmão, é porque ele não deu crédito ao que Deus tinha falado. Ele deu até crédito até certo ponto. É igual Deus está dizendo, tem muita gente que foi crente até certo ponto. De certo ponto para cá, esbanguelou no erro. Está descendo a banguela do pecado. Está descendo a ladeira do pecado e não tem força mais de voltar aos primórdios do que foi aprendido. Não consegue mais abraçar a oração, não consegue mais abraçar a santificação, não consegue abraçar mais a verdadeira adoração. Mas Deus está dizendo: filhos, voltem à origem da palavra, para que a minha glória faça a diferença na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua rua, na tua cidade, no teu país, aonde você estiver, a glória de Deus vai fazer diferença. Aramante querevala macharamanás. Ele mandore vala managa chere de vala manaias. Ayudebe a keve na mandore halabai de keve alamanás. Desperta para a palavra, desperta para o verdadeiro sentido da palavra, e não deis ouvido a falsos profetas, a falsos mestres. A Bíblia diz, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, o Espírito expressamente diz que nos últimos dos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônio, dando ouvido a falsos profetas, dando ouvido a falsos doutores, a falsos ensinadores, e caindo na apostasia. Mas você tem a palavra viva, você tem a palavra genuína, você tem a palavra verdadeira, você tem a palavra de Deus. Guarde, alimenta ela em nome de Jesus. Ai, ele mandará baixar. Muitos lugares já não aceitam mais a palavra de Deus. E aqui diz que os jovens desmaiarão. Jovem, dê crédito à palavra de Deus. Dê crédito ao que Deus fala. Sansão não deu crédito ao que Deus falou. Sansão não deu crédito ao que Deus falou. E o que aconteceu? Ele morreu. Ficou cego. Então é hora de despertarmos para o verdadeiro sentido da palavra. Porque Deus é assim, irmãos. Deus é amor. Deus vai dando corda.
Deus vai dando corda. Aí nós achamos que está tudo normal. Não, o que eu estou fazendo está normal, porque não está acontecendo nada. Está tudo normal, ó, que benção. Eu ando errado e não tem nada, irmã. Uai, não, Deus só quer o coração mesmo aí. Olha para você ver, nós ficou tanto tempo enganado, agora aí você vê, eu faço isso, faço aquilo, e não tem cobrança, não tem nada. Mas aqui Deus falou, vai chegar a hora da fome. A fome chega. A sede chega. Aí é a hora que nós vamos invocar o nome do Senhor e Ele não ouvirá. Um dia Jeremias foi orar para a nação, aí Deus falou assim, Jeremias, não ore por este povo, que eu não vou te ouvir. Deus falou, porque são adúlteros, estão prostituindo, e não ore por eles que eu não vou ouvir. Então, irmãos, Deus, escute bem, Deus, a peneira da palavra de Deus, vai segurar só os que são fiéis à sua palavra. Aqui quem mexe, quem bana café, colhe café, bana feijão, né, na peneira. O que fica dentro da peneira? E a palha? O moinho, que é pozinho, voa. Só fica os frutos bons. É a palavra de Deus. Eu não posso deixar de pregar. Ah não, pastor, isso aí, Deus, você vai ver, Deus é longano, Deus é benigno. Mas a Bíblia diz que a longanimidade de Deus também, ela acaba. Ela acaba. Ela está chegando ao fim com a humanidade. Os irmãos sabem que o arrebatamento da igreja está para acontecer, e depois que acontecer o arrebatamento da igreja, essa terra aqui vai ser um caos. Hoje eu estava pensando assim, você imagina bem, as águas acabarem, as pessoas lá no 25º andar do prédio, sem água, usando os banheiros. Como vai ser essa terra? Ah, não tem água aqui não, liga lá para a coisa que não tem água aqui não. Não, acabou. Os rios secaram. É o caos. É a palavra. E a palavra de Deus vai cumprir, irmão. Querendo eu ou não, querendo o diabo ou não, querendo os governos não, vai cumprir a palavra de Deus. Eles estão construindo uma cidade do futuro, para depois do Apocalipse eles irem morar lá. Eu não quero ir para essa cidade, porque ela vai ser destruída também. Agora, a cidade que o meu pai prometeu, que as ruas são de ouro, os muros de jaspe, é que Ele preparou para nós. Essa não é do futuro, é a cidade eterna. Ela não é do futuro, ela é a cidade eterna. Pratique a palavra de Deus. Ouça, leia, ouça, pratique a palavra de Deus. Quem pode colocar de pé?